Oi, bom dia. Estamos aqui com o Márcio, diretor do Colégio Ouro Preto, e vamos fazer algumas perguntas para ele sobre a escola brasileira. E para você, qual é melhor, a escola pública ou a particular? Essa é uma relação bastante complicada, porque, via de regra, as mídias tendem a comparar a melhor escola particular com a pior escola pública. Isso não é coerente, isso não é justo, na verdade. Nós temos excelentes escolas públicas, tenho colegas que trabalham na gestão de escolas públicas e fazem excelentes trabalhos e muitas vezes melhor do que escolas particulares, né? Enquanto isso, tem escolas particulares e eu já visitei algumas, eu diria que não são nem adequadas para ter crianças lá, fisicamente, sem analisar a questão de ensino-aprendizagem. Cada escola tem o seu papel, cada tipo de ensino tem o seu papel. O ensino público tem um papel de dar a educação para todas as crianças na idade escolar. Lembrando que, de acordo com a Constituição, o Estado é obrigado a fornecer a educação. Então, o particular ele funciona, ele só existe por uma concessão do Estado, porque historicamente o Estado não era capaz de oferecer educação para todas as crianças. Então por isso aconteceu o ensino particular. Mas eu não tenho como classificar o que é melhor e o que é pior. É evidente que a quantidade de alunos no ensino público é infinitamente maior, ou seja, a problemática é infinitamente maior. Né? Então, os desafios que a gestão da escola pública enfrenta são muito diferentes do que a escola particular enfrenta. Né? E aí existe uma cobrança menor de qualidade, uma dedicação menor em relação à qualidade do ensino-aprendizagem que a criança está tendo, a dedicação do próprio aluno, enfim, o acompanhamento familiar que é fundamental e imprescindível no aprendizado das crianças. Então não dá para comparar. Olá, estamos aqui com a pedagoga Ana Cláudia e vamos fazer algumas perguntas sobre a escola brasileira. Você concorda com o ECA? O ECA, ele veio para fomentar aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, para fazer com que o adolescente e a criança fossem vistos como sujeitos, né? Isso não estou equivocado, em 1990. Porque junto com o ECA veio o Conselho Tutelar, então começaram a vir outras instituições para amparar esses jovens e essas crianças. O ECA ele é importante porque ele traz alguns subsídios que dá alguns direitos e deveres para essas crianças e para esses adolescentes. Um deles é a própria educação, né? Então, assim, hoje, se uma criança não vai para a escola, a gente pode acionar o Conselho Tutelar que vai atrás desses. Então, o ECA ele veio justamente para isso, para embasar tudo isso e dar uma estrutura para que essas crianças e esses adolescentes tivessem alguns direitos e deveres. E com tudo isso, o que você mudaria? No ECA? Sim. Eu não mudaria nada no ECA. O problema é que, foi o que eu disse, a teoria e a prática elas estão muito distantes. O estatuto está lá, mas ele infelizmente não é seguido. Se a gente pensar hoje numa população de mais de 20, 30% de pessoas analfabetas, então foi porque todos esses lá atrás eles não tiveram os direitos e os deveres deles da educação. Então, assim, hoje falar que tudo isso é muito lindo, mas se eu aciono um conselho tutelar para ir atrás desses pais, não é bem por aí que funciona. Então, assim, o que eu mudaria é fazer com que a prática seja mais efetiva. E como você vê as escolas no futuro em relação aos professores e aos alunos? Bem, a escola continuará sendo parte integrante e fundamental da sociedade. Sim. Então, as mudanças que acontecerem na sociedade fatalmente irão influenciar a escola e a relação da escola. Isso, de uma certa forma, já está posto. A legislação hoje já prevê um percentual relevante de conteúdo a ser trabalhado de forma à distância. Então, é um consenso de que no futuro próximo nós teremos talvez o ensino médio com a maior parte dele sendo feito à distância e não presencial. Nós sabemos e vemos que muitas vezes o adolescente, o jovem, ele se dá melhor se relacionando digitalmente do que pessoalmente. Então, o que é melhor, o que é pior? Não se dá relação digital, isso não é uma verdade. Nós nos relacionamos muito bem digitalmente e desenvolvemos as capacidades humanas mesmo, de diálogo, de discussão, construção e tudo mais. Então, a relação escola, professor, aluno, ela passará pelas mudanças que passarão à sociedade. Mudanças que dizem respeito a como as pessoas enxergam a autoridade. Então, o professor, antigamente ele era o detentor único do conhecimento. Só ele sabia e só ele passava o conhecimento. Nós passamos por uma transição grande em que o percentual de conhecimento dos alunos foi aumentando e se igualando ao professor. E hoje nós temos situações em que o professor chega para dar aula para uma criança de 7, 8, 9 anos e a criança já viu tudo aquilo num blog na internet. Né?
e dar algum detalhe que o professor não sabia, porque Sim. o professor estudou aquilo academicamente, mas a criança viu aquilo por lazer e ela aprendeu muito mais. Então, como se dá essa relação? Eu entendo que o professor jamais perderá o seu papel, desde que ele entenda que ele passa a ser agora não detentor do conhecimento, mas aquele que conduz ao conhecimento, aquele que desperta a criança para buscar o conhecimento. Então o professor precisa se colocar no papel de condutor, aquele que leva e que desperta o encanto pelo conhecimento nas crianças. O que eu vejo como um grande problema na educação é a questão do encantamento, né? Hoje, te dá sempre o exemplo, a gente manda um filho, enfim, ou vê os alunos que vão para viagem de formatura, vai para Disney, vai não sei para onde e tal, e quando volta, e aí, como foi? Ah, normal. Parece que nada encanta, Sim. nada causa, não, foi muito legal, ou foi horrível, mas tem uma opinião, tem um sentimento. Então esse encantamento, ou falta de encantamento, ele não acontece. Nós estamos sempre na zona morna, na zona neutra, sempre na média, sempre no 5, no 6. É muito ruim. Então o professor, ele tem que assumir esse papel de encantar o aluno, de causar o espanto no aluno, causar aquele uau, mas era disso que a gente estava falando. Então o professor precisa sair do papel de detentor do conhecimento, ou às vezes de fiscal de lição de casa, fiscal de prova, para ser um professor de encantamento para os alunos. E para você, as crianças de hoje em dia recebem uma boa educação da família? É muito relativo também, mas a grande maioria não. A maioria não recebe. Hoje, por conta de toda essa evolução histórica, principalmente da mulher fora de casa, hoje a gente vive uma educação extremamente permissiva, né? Onde os pais não sabem dizer não, eles aceitam tudo. E isso faz com que as crianças não tenham estrutura, cresçam sem estrutura, sem um núcleo familiar. E isso, sem dúvida nenhuma, reflete na educação. Para encerrar essa entrevista, para você, o que é ser professor? Ser professor, eu acho que como toda e qualquer profissão, é amar aquilo que faz. Ser professor é pretender ser eterno. Ser professor é pretender não morrer. Ter o superpoder de continuar vivo na memória dos alunos. Se o professor ele é o mediador, então hoje em dia, de tudo de todas as curiosidades que as crianças têm, que os adolescentes têm, que passaram pelas nossas mãos. É pretender que os nossos ideais, aquilo que a gente sonha para o mundo, permaneça vivo na mente, na memória dos nossos alunos e se multiplique, de fato transformando o mundo. Cabe ao professor ser um mediador disso tudo. E eu acho que quando a gente faz com amor, a profissão ela flui tranquilamente. Isso para mim é ser professor. Muito obrigada, viu, Márcio? Obrigado a vocês. Então ser professor é um atributo ímpar. Muito obrigada, viu, Ana Cláudia?